Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians completa 113 anos nesta sexta-feira, dia 1º de setembro. Uma história riquíssima, belíssima, de muitos títulos, mas vive um momento complicado dentro da sua história. E a gente conta rapidinho para vocês e também vamos falar, claro, sobre as possibilidades ainda de saídas do clube. Yuri Alberto, Gabriel Moscardo, Felipe Augusto, jogadores que ainda podem sair do Corinthians na temporada 2023. E para finalizar, o zagueiro Murilo foi oficialmente anunciado pelo Nottingham Forest. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, o 12 em Campo desta sexta-feira, indo direto ao assunto, chegando com as informações deste aniversário do Corinthians, que completa 113 anos de existência, neste dia 1º de setembro, uma história riquíssima de muitos títulos, e só para que a gente seja justo, né? Alguns títulos que marcaram a história desse clube. 2000 e 2012, campeão mundial pela FIFA, 2012 também campeão pela Libertadores, Recopa Sul-Americana em 2013, 7 títulos brasileiros, Copa do Brasil, 3 títulos conquistados, Taça Rio-São Paulo, 5, Campeonato Paulista, 30, e eu só estou considerando aqui o futebol masculino, porque o feminino também tem 3 Libertadores, tem 4 brasileiros, enfim, uma história incrível desse clube gigantesco, com uma torcida apaixonada, uma torcida que apoia e empurra esse time sempre até o final. Claro que o momento não é de tanta comemoração, o Corinthians vive uma turbulência interna, às vésperas de uma eleição, o time mal em termos de rendimento, de produção dentro de campo, mas classificado para uma semifinal de Copa Sul-Americana, vai ter o Fortaleza pela frente, que também não será jogo fácil. Então é um Corinthians que vai se arrastando no ano de 2003, mas sem dúvida nenhuma tem na sua história as maiores conquistas que uma equipe de futebol pode ter. Então, parabéns a todos os corintianos nesta sexta-feira, dia 1º de setembro, pela paixão por uma história tão rica e por um sentimento que nos move a cada dia. Afinal, ser corintiano é bom demais, não é não? Comenta aí, deixa seu recado nesses 113 anos do Corinthians. Que mensagem você gostaria de deixar? Quero saber muito sua opinião. Vamos lá. Bom, mudando um pouquinho, saindo do aniversário do Corinthians e entrando na questão mais atual, na questão mais de momento, a janela de transferência para o futebol inglês, por exemplo, e outros países europeus, ela se encerra hoje. E, claro, Yuri Alberto teve 2 propostas do West Ham, o Gabriel Moscardo uma proposta do Chelsea e o Felipe Augusto uma proposta de uma equipe belga. Nenhuma das 3 foi concretizada, pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Mas são jogadores que têm possibilidades ainda, evidentemente, o Yuri Alberto e o Felipe Augusto, principalmente. O Moscardo é mais difícil pela questão da idade, né? 17 anos apenas, não poderia deixar o país nesse momento. Mas o futebol inglês que tem buscado, né, principalmente o Yuri Alberto aí, tem até às 23 horas de hoje, 19 horas horário de Brasília, 11 horas da noite, horário na Inglaterra. Então, até às 7 da noite, horário de Brasília, existe ainda uma possibilidade de bater o martelo e definir aí ainda uma saída de um desses 3 jogadores. Repito, Gabriel Moscardo, as coisas não estão tão encaminhadas. Claro que uma proposta de 25 milhões de euros, né, 21 milhões à vista e mais 13 e mais 4 milhões por metas alcançadas, é uma proposta que
foi recusada de imediato pelo Corinthians. A diretoria pensa em algo em torno de 40 milhões de euros para liberar o Gabriel Moscardo. Não sei se chegará a esse valor, mas se chegar um pouco acima dos 25, quem sabe uns 30, eu acho que vende. O Yuri Alberto gostou muito da oferta do West Ham, ficou balançado para ir, o Corinthians segurou porque não tem substituto. E o substituto do Yuri Alberto, que é o Felipe Augusto, tem uma proposta do futebol belga, esse sim, bastante encaminhado. Esse sim, faltando apenas, talvez, detalhes burocráticos ali, documentação, mas entre os clubes e entre jogador, a informação que se tem é que as coisas estão bastante encaminhadas e bastante acertadas. E aí não teria condição. Né? Perde o reserva do Yuri Alberto, não teria atacante para chegar aí ao final da temporada 2023. Então, eu acho que, nesse momento, o torcedor ainda pode respirar um pouco aliviado com relação às saídas. Eu acho que está muito em cima da hora, nenhuma grande proposta que mereça a atenção do Corinthians em termos de liberação imediata foi colocada. Então, eu acho que até o final da temporada aí teremos esses 3 jogadores defendendo o Corinthians: Yuri Alberto, Gabriel Moscardo e o Felipe Augusto. Quem, de fato, deixou o clube foi o zagueiro Murilo. Murilo foi anunciado ontem, oficialmente, pelo Nottingham Forest da Inglaterra, numa negociação de 12 milhões de euros, e o Corinthians ainda pode receber mais 2 milhões de euros por metas alcançadas, né? Aqueles objetivos que hoje virou meio que moda. Você bate metas, atinge metas e o clube que vende o jogador recebe um percentual a mais ali em termos de valores. Lembrando que o Corinthians, nessa temporada, vendeu 3 zagueiros, né? Vendeu o João Vitor para o Benfica, o Robert Renan para o Zenit, envolvido na negociação com o Yuri Alberto, e agora o zagueiro Murilo, que foi para o Nottingham. E ainda tem o Raul Gustavo. Ainda tem o Raul Gustavo, que está machucado, né? Machucou o joelho, mas estava emprestado ao Bahia. E até com possibilidade de venda, já com um acordo para que o Bahia ficasse com o Raul Gustavo em definitivo. Então, neste momento, sobram Lucas Veríssimo, Bruno Mendes, Caetano e Gil, os 4 jogadores aí que ficam à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. Corinthians que se prepara para o jogo de domingo às 4 da tarde contra o Palmeiras. O Gil saiu mancando no último jogo. Não sei se é dúvida ainda, é muito cedo para falar sobre isso. O Corinthians voltou aos treinos ontem, após a classificação na terça contra o Estudiantes lá na Argentina. Então tem esta sexta e também o dia de amanhã para encerrar aí a preparação e o Vanderlei montar o time mais competitivo possível para que tente, ao menos, fazer uma partida equilibrada contra o Palmeiras. Murilo, então, oficialmente agora é jogador do Nottingham Forest, com apenas 27 jogos pelo time titular. Comenta aí, deixa a sua opinião. Muito obrigado. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreva aqui no canal e mais tarde a gente volta com mais informações do Timão. Valeu, parabéns, Corinthians! 113 anos.